Seja bem-vindo ao nosso programa Mente Aberta. Hoje para conversar sobre educação e tecnologia com o professor Rogério Rocha, da Faculdade Batista de Minas Gerais. Professor Rogério, muito obrigado por nos ajudar aqui a compreender essa relação tão importante entre educação e tecnologia. Eu agradeço o convite e diria que vamos tentar compreender junto, porque a temática é tão sofisticada, complexa, está em ebulição, que nós precisamos construir esse conhecimento junto. É o nosso grande desafio. Professor Rogério, pensando em construir esse conhecimento, eu lembro há algum tempo, eu li, na verdade, bastante tempo, já quase 40 anos, eu tinha um texto na faculdade que me deram falando assim que tudo na sociedade mudou. Mudou a forma dos carros andarem nas ruas, mudou a televisão, mas a escola continuava a mesma. Era um texto muito interessante que falava assim que a escola continuava a mesma. Isso faz 40 anos que eu li esse texto. Eu acho que esse texto hoje para mim está inadequado, porque a escola também mudou, não é? A tecnologia entrou na escola de maneira determinante, né? Eu diria que a sociedade mudou. A tecnologia foi um catalisador desse processo de mudança. E a escola, ela querendo ou não, ela assumindo o protagonismo ou não, ela teve que mudar e está tendo que mudar. E a tecnologia, que antes era vista como um elemento externo, como algo quase que decorativo, hoje é uma demanda vital por parte da sociedade e dos alunos. A geração que cresceu no mundo digital, ela já não consegue mais interagir com, você citou o exemplo aí do livro, né? É absolutamente desestimulante para um jovenzinho. Você vai tocar no livro, não acontece nada, não tem som, não tem áudio, não tem animação. Para nós é como se a gente estivesse lendo lá aquelas tabuinhas de argila, né? É algo absolutamente inadequado. E enquanto isso, na outra vertente do espectro, no dia a dia eles estão com o smartphone na mão o tempo todo. Talvez o maior desafio nosso hoje não é trazer a tecnologia para dentro da sala de aula, é nos apropriar dela, porque na maioria da cabeça desses jovens, eu tenho uma filha de 15 anos, e ela entende o seguinte: pai, o smartphone, o computador é para diversão, escola é outra coisa, ou seja, não é diversão. Escola tende a ser um ambiente que, se não se modernizar, ele vai ter uma linguagem que não alcança a esse público. Com isso, eu não estou invalidando os livros. Eu sou um apaixonado por livros, eu tenho vários livros lá em casa. Eu entendo que existe espaço para o novo. Agora, eu fico pensando nessa questão do novo. O novo está cada dia tão mais novo, tão mais rápido. Professor Rogério, nós estamos em 2017, meio do ano 2017. Faz 10 anos que Steve Jobs publicou o smartphone. Antes, esse negócio de mexer na tela de um celular não existia. Antes o celular tinha tecla. 10 anos. Parece que foi ontem. E a cada dia essas coisas vão ficando mais rápidas. Como fazer para acompanhar esse ritmo? Que é um ritmo alucinante. Eu gosto muito de metáforas e analogias. Para responder essa pergunta sua, eu vou contar uma pequena história que eu conto nas aulas de gestão e de pós-graduação. Existia, numa cidade do interior dos Estados Unidos, um arqueiro que nunca errava um tiro. E as pessoas começaram a ficar curiosas, até que um dia foi um repórter para lá e acompanhou o dia a dia desse arqueiro. Ele, aleatoriamente, mirava e atirava. Onde a flecha pegava, ele pintava o arco ao redor. Ele pintava o alvo ao redor. O que acontece? Essas necessidades são fabricadas e nos são impostas. Com isso eu estou dizendo que o smartphone, que o iPhone não é necessário? Não, eu estou dizendo que nós devemos nos apropriar. O que precisa ser renovado, na minha opinião, na escola, não é a questão de se vai usar um PC, se vai usar um smartphone, são as metodologias. Qualquer que seja a tecnologia, porque se eu me focar na tecnologia hoje, metade de 2017, ano que vem, o meu discurso está defasado. O que eu preciso fazer? É criar metodologias que sejam dinâmicas o suficiente para se apropriarem desses novos artefatos tecnológicos. Para ilustrar com um exemplo rápido, EAD. Há alguns anos atrás, o EAD era um mito, era algo que se tinha uma dificuldade muito grande de aceitar. Hoje já há uma aceitação social no EAD, mas já se discute novas modalidades. Por exemplo, o M-Learning,
o mobile learning, a aprendizagem em movimento. Há uma demanda diferenciada, porque antes se discutia qual era a melhor tecnologia para o EAD. Hoje já não se discute isso. O que se discute é como fazer ensino à distância de forma com que, qualquer que seja o aparato tecnológico, a informação esteja disponível para a pessoa que quer aprender. Isso vai quebrar o paradigma da antiga academia, né? Porque na antiga academia da universidade, você tinha os catedráticos, os donos do saber, né? Que você, quase que como gurus da universidade, gurus das escolas. Parece que hoje precisa de um novo professor, de um novo mestre, mais dinâmico, é isso? Novamente, as analogias e metáforas, né? Uma expressão que se usa no inglês para caracterizar esse professor, que é o centro das atenções, que está acima de um tablado, ele é the sage on the stage, é o sábio, o artista no palco. E ele espera de seus alunos um silêncio respeitoso. Isso acabou. Hoje, o papel do professor, em inglês, usa essa expressão, the guide on the side. É a pessoa que está ao seu lado, é alguém que vai caminhar junto com você. Qual é a diferença do professor para o aluno nessa estrutura? É que a caminhada do professor, ela é mais longa, ele tem mais experiência, ele tem a capacidade de articular outras informações, mas quem vai construir o conhecimento é o aluno. Não se pode impor mais aquela situação de que o aluno vai para a prova pensando o seguinte: o que o professor quer que eu responda? Não é assim que funciona. Às vezes os meus alunos me perguntam, eu falo, eu quero que você responda o que você quer responder. Ah, mas e se eu errar? O erro faz parte do processo. Nós estamos aqui para aprender. A questão da nota, que tem sido um outro tabu, eu uma vez publiquei um artigo assim, que as duas questões filosóficas clássicas da escola vai valer ponto? Vai fazer chamada? Acho que a gente precisa superar isso. Eu entendo que a escola, ela precisa do lúdico, ela precisa do prazer, ela precisa da alegria. Tem muitos alunos no Brasil, em especial, que odeiam matemática. Mas, na verdade, eles não odeiam a matemática. Eles odeiam um professor de matemática que eles tiveram no passado, que tinha métodos com os quais ele não se adaptou. Falei assim, gente, a culpa não é da matemática. Vamos dar uma chance para a matemática? Vamos olhar com os outros olhos. Eu trabalho com computação. Na minha área, eu uso determinados algoritmos que são matemáticos. Um exemplo clássico, equação de segundo grau. Ah, professor, esse negócio de delta. Calma, relaxa. Entende o conceito. Depois que você entender o conceito, faz um programa de computador que vai ensinar o programa a fazer. Porque muitas pessoas pensam o seguinte, eu vou comprar um computador inteligente para ensinar uma criança burra. Gente, totalmente errado. Eu vou comprar um computador burro no sentido de desprovido de inteligência, para que uma criança inteligente ensine esse equipamento. Esse equipamento, ele será ensinado através de programação. Aqui na Rede Batista, no Colégio Batista, um dos programas que eu coordeno é introduzir a noção de programação de computadores para as mais tenras idades. Por quê? Porque é a linguagem do século XXI. E há algum tempo se discutia se os alunos poderiam usar calculadora em sala de aula. Né? Isso há bem pouco tempo. Agora, vem a discussão. E o smartphone, por exemplo? Né? O acesso à rede de computadores. Qual é a sua posição, professor Rogério? Isso pode ser positivo, pode ser negativo. Vai ter muito pai, por exemplo, que não vai gostar de pensar que o filho está na sala de aula, mas está lá numa rede social durante a aula. E eu não gostaria. A minha filha, por exemplo, tem um smartphone. E eu não gostaria que durante a aula o smartphone fosse usado como um distrator, algo que atira do ambiente de aula. Mas, novamente, para ser coerente, a questão não é o smartphone, a questão é a metodologia. Eu entendo que se houver uma metodologia de ensino que permita que o aluno se aproprie daquele smartphone para discutir uma temática ligada à questão que está sendo trabalhada na aula, pode ser um instrumento interessante. Existe, por exemplo, o ensino híbrido, né, o blended learning. É uma teoria nova que diz o seguinte, a teoria pode ser passada para o aluno antes, ele pode ler textos, por exemplo, através do ambiente virtual de aprendizagem. Depois, ele tem um momento presencial na sala, na qual se faz, por exemplo, um trabalho em grupo. Eu apresento uma situação problema e um grupo pequeno de alunos tem que apresentar a solução para aquele problema. Se eu contratasse um profissional e
pedisse para ele resolver um problema para mim, e ele não consultasse, por exemplo, o Google, buscando opções alternativas, provavelmente eu não manteria esse funcionário. Por quê? Eu tenho uma enorme gama de possibilidades. Cabe a ele saber filtrar. Por que que eu, então, no mundo real, ajo de uma maneira e na escola eu vou agir de forma contraditória? Pelo menos a minha linha divisada diz que nós devemos conciliar os dois aspectos. Tem um momento para leitura, tem um momento para escrita, tem um momento para caligrafia e tem um momento do uso dos artefatos tecnológicos. Acho que uma coisa não impede a outra de acontecer, não. Então talvez seja essa uma das principais habilidades que os professores atuais têm que ter. Capacitar os seus alunos a filtrarem as informações, é por aí? Na verdade, a impressão que a gente tem, durante o meu mestrado, por exemplo, a gente discutia muito isso. Acho que tem que se fazer um trabalho, inclusive, com os professores. Os professores têm que serem os primeiros a se apropriarem desses artefatos tecnológicos, a se sentirem mais seguros, mais tranquilos e, a partir daí, levar os artefatos tecnológicos para a sala de aula. Porque ainda existem alguns professores que se sentem intimidados porque eles não dominam esse aspecto tecnológico. Qual que é o papel da escola? É criar um ambiente de aprendizagem, primeiro para os professores, é natural que isso aconteça, tem que haver um processo de aculturação, não vejo dificuldade nenhuma nisso, e depois vamos com algumas iniciativas. Havendo aí um processo de amadurecimento tecnológico, a tecnologia passa a ser parte do dia a dia, do chão de escola. Não há nenhum impeditivo para isso. Tudo, novamente, se remete à questão da metodologia, do planejamento, das estratégias de ensino. E hoje é inescapável, né, professor Rogério? Porque a tecnologia, como o senhor disse, está na sociedade. Eu lembro, há bem pouco tempo, o imposto de renda, por exemplo, havia a possibilidade papel. Mais recentemente, tinha a possibilidade do suporte, do disquete. Hoje tem que ser pela rede. Então, qualquer cidadão hoje precisa de ter um conhecimento da tecnologia. Como é que você vai interagir com um banco hoje sem um aparato tecnológico? Algumas pessoas que ainda resistem, elas enfrentam dificuldades. Por quê? Às vezes você está num shopping, precisa tirar um dinheiro, não tem ninguém para te atender, tem uma máquina. E a máquina, ela escreve na tela, ela interage com você, ela dá as instruções. Basta que você leia e interprete o que está sendo dito. Não é que as pessoas não conseguem ler, é que elas ficam intimidadas. Estando intimidadas, elas não conseguem interagir. Em casa, você vai ver TV a cabo. Hoje nós estamos começando a viver um conceito chamado internet das coisas. Vários dispositivos estarão conectados online. Se eu começar a me recusar sistematicamente, eu vou me afastar cada vez mais. Eu acho um exemplo interessantíssimo. Minha mãe tem 83 anos. Até muito pouco tempo atrás, telefone para ela era para telefonar. Aí eu dei de presente para ela um smartphone com a internet. Uns 15 dias atrás eu disse, mãe, para de mandar o WhatsApp para mim. Sabe, ela se apropriou tão bem daquela tecnologia que aquilo para ela agora faz parte do dia a dia. A questão fundamental não é idade, não é formação cultural, talvez a barreira do idioma. O inglês ainda é um fator limitante no Brasil. Mas, superadas essas questões iniciais, a tecnologia é instrumento de trabalho, é instrumento de comunicação. Todas as redes sociais, elas fundamentalmente nos dão a oportunidade de expressar opiniões que antigamente não existia. Você citou aí, há 10 anos atrás, na época do lançamento do iPhone, a gente vivia numa sociedade em que tudo era broadcast, né? Alguns canais transmitiam e nós recebíamos passivamente. Se você discordava de alguma coisa, queria questionar, você mandava uma carta, sem garantia nenhuma de resposta. Hoje é tudo muito interativo. Então, para que eu possa interagir, eu tenho que ter ideias, eu tenho que ter opiniões para me expressar. Novamente eu falo, as redes sociais, algumas pessoas olham com desdém, eu estou no Face, eu estou no WhatsApp, eu estou no LinkedIn, no Instagram, em todos. Por quê? Porque eu entendo que, ainda que não seja maravilhoso, é um retrato da nossa sociedade. E como educador, eu tenho que ter algum tipo de atuação. Professor Rogério, há cerca de, se não estou enganado, 20 anos, um orientando do curso de economia fez um TCC que eu orientei. Ele era funcionário de um banco, posso até dizer, né, um banco que existe até hoje, o Bradesco, quando começou o caixa eletrônico.
E o trabalho dele era a preocupação que os bancários tinham na época de perder o emprego sendo substituídos pelas máquinas. Em 2017, no início de julho, uma reportagem saiu falando dos medos que os jornalistas estão de que os robôs se tornem repórteres. Eu quero que você me responda depois do intervalo se nós, que somos educadores, temos que ter esse medo de sermos substituídos pelas máquinas. Será que há a possibilidade mesmo de que, com o avanço da tecnologia, nós sejamos dispensáveis? O senhor responde depois do intervalo, ok? Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já com o programa Mente Aberta. Estamos de volta com o nosso programa Mente Aberta, conversando hoje com o professor Rogério Rocha sobre tecnologia, educação, tecnologia e sociedade. Eu deixei a pergunta, né, professor Rogério? Será que nós corremos risco, eu sou professor como o senhor, corremos risco de perder emprego para a tecnologia? Primeiro eu tenho que agradecer o tempo que você me deu para refletir, porque é uma pergunta realmente bastante desafiadora. E eu vou lhe responder de duas formas. A primeira é que eu não acredito, pelo menos a curto prazo, que as máquinas, e olha que eu sou um fã de ficção científica, que as máquinas tenham a capacidade de substituir a capacidade criativa, a sensibilidade artística. O ser humano é muito mais do que só o intelecto. Então eu não acredito que as máquinas, ainda que elas venham a desenvolver. Mas para pôr um pouquinho de pimenta nessa discussão, recentemente eu tive a oportunidade de pesquisar sobre um software da IBM chamado Watson. Já existe um estudo que na América existem advogados com 100%, observe o que eu estou falando, 100% de 10 causas eles ganham 10 com o apoio do uso deste software. Por quê? Porque ele consegue fazer uma varredura tão detalhada e tão profunda na questão da jurisprudência, da legislação, que uma análise, que talvez por desatenção, por falha, por cansaço do ser humano, ele consegue de forma exaustiva varrer esses dados. Um outro exemplo ainda nessa linha de raciocínio da IA, da inteligência artificial, que talvez venha a ser um desafio para nós, pensadores. Um grupo de pacientes, novamente na América, foi diagnosticado com casos raros de câncer. E uma junta médica se reuniu e propôs um tratamento. E para ter um benchmark, pediram que esse software, o Watson, propusesse também um tratamento para validar. O Watson propôs um outro tipo de tratamento. Aquilo causou um certo desconforto. E aí foram pesquisar com muito mais critério e chegaram à conclusão, a contragosto, que a análise do Watson era mais precisa que a da junta médica. E aplicaram e obtiveram um índice de acerto elevadíssimo. Nesse caso não chega a 100%, porque infelizmente nós não temos tecnologia ainda para obter esse tipo de sucesso, esse nível de sucesso. Mas a questão fundamental é, o que eu poderia dizer para todas as pessoas que estão hoje nos assistindo, não fique confortável. A única constante é a mudança. Se você está muito confortável com a sua profissão, preocupe-se, você não está olhando ao redor. Até 2 anos atrás, taxista não tinha problema. Né? Então, nós estamos vivendo a uberização da nossa sociedade, formas alternativas. E uma das possibilidades que a gente pode começar a pensar da educação é, será que o único meio de se obter educação é essa educação formal e tradicional das escolas? Ou será que eu não posso passar a interagir, a integrar grupos nos quais eu sou alguém que aprende, mas também sou alguém que ensina? Eu fiz parte de um projeto recente com uma startup e a nossa proposta era exatamente esta, estabelecer a possibilidade de que informalmente, on demand, à medida que eu preciso. Outro dia eu precisei trocar a resistência do chuveiro lá em casa. Eu não sabia nem por onde começava, eu queria pegar com um martelo e quebrar o chuveiro, né? Aí eu fui olhar no YouTube, no final das contas, eu consegui tomar banho no chuveiro e não pôr fogo na casa, quente. E foi uma aprendizagem importante, porque eu não tenho muita habilidade manual. Algumas pessoas brincam que eu sou destro e tenho 2 mãos esquerdas. Porque realmente eu sou... Não, a minha praia é teclado mesmo. Mas, para mim, foi algo interessante. Porque, até para minha autoestima,
A minha esposa está assim, chama um eletricista. Não, eu vou pagar R$100 para o eletricista trocar um chuveiro. Não, uma vergonha. Se precisar, eu chamo amanhã. Hoje eu vou tentar. E não precisou. E essa possibilidade, ninguém vai para a escola fazer um curso. Você quer aprender a cozinhar, você quer aprender a trocar pneu de carro. Algumas coisas que não são profissões. Ou, eventualmente, podem vir a se tornar profissões. Por exemplo, eu posso descobrir um dom para culinária e estudar e aprender alguma coisa e me tornar um chefe, passar a militar na gastronomia. Mas o bacana não é essa questão da certificação profissional, nessa camada que eu estou falando. É claro que eu respeito muito e os profissionais têm que ser certificados. Eu estou dizendo que a aprendizagem informal, ela tem muito valor. E ela, na nossa sociedade, ela ainda não recebeu o status que, na minha opinião, ela merece. Me parece que, novamente, a tecnologia pode ser um trampolim para isso. Nós tivemos aí a reforma do ensino médio, ou melhor, estamos em meio à reforma do ensino médio, trabalhando mais áreas, as pessoas vão entrar em áreas, depois com alguns conteúdos específicos. O senhor entende que a tecnologia foi contemplada a contento nessa reforma? Ainda não, mas será inescapável. Por quê? Eu fico imaginando o seguinte, os alunos do ensino médio poderão escolher áreas. Será que os colégios conseguirão manter uma turma? Vamos pegar por hipótese aqui, eu tenho 5 alunos que se interessam por uma questão ligada a artes, outros 10 matemática, outros 10 por uma outra área. Será que é economicamente viável? Será que é estruturalmente sustentável que eu vou conseguir manter turmas pequenas, nesse exemplo que eu estou te dando? Agora, se eu tiver um artefato tecnológico que me permita especializar na área B, e utilizar num modelo de consórcio, de parceria, uma estrutura de uma outra escola que nem precisa estar na mesma cidade, que se especializou na área distinta, e a gente trocar esses alunos, mas aí você vai mandar os alunos para Curitiba? Não, a gente pode ter uma infraestrutura à distância, e num determinado dia, num determinado horário, a gente faz essa parceria. É uma maneira que eu enxergo de viabilizar. Novamente, eu sou favorável, eu acho que é um avanço, mas se não for algo pensado para ser sustentável, vai dar em nada. Vai dar em nada. Professor, eu lembro de várias reportagens que eu vi, com certeza o senhor também, de escolas no interior do Brasil, em cidades bem pequenas, e vai nas escolas e salas de aula fechadas com máquinas, com computadores em caixas, e a crítica da reportagem, o governo colocou, mas não tem energia elétrica, o governo colocou, mas não, as coisas não estão funcionando. Será que nós ainda estamos olhando tecnologia como máquina, não tecnologia como uma visão de mundo? Porque parece que tecnologia é muito mais do que o suporte, né? Olha, com o perdão de ser repetitivo, é a metodologia. Se eu tiver um laboratório como status, um laboratório de informática, com um cadeado desse tamanho na porta, e que os meninos não têm acesso, para que serve? E aí, 2 dias por ano eu abro aquele laboratório e os meninos vão para lá, vou fazer o quê? Tem máquina, mas não tem software. Tem máquina e tem software, mas não tem metodologia. Tem máquina, tem software e tem metodologia, mas não se conecta àquilo que eles viram nas aulas. Não tem sentido. É um grande desperdício de dinheiro, porque se eu comprar uma quantidade de computadores, até contabilmente, depois de 3 anos, essas máquinas não têm valor nenhum. Elas estão absolutamente defasadas. Então, eu preciso, enquanto elas estiverem disponíveis, nós tivemos um projeto aqui no Brasil, 1 PC por aluno. Cadê? Deu em quê? Cadê o PC? Cadê o aluno? Não é quantidade. No Brasil, a gente ainda é meio faraônico. Eu poderia trabalhar com estruturas, eu gosto muito, por exemplo, de um modelo que existe em algumas cidades de telecentros. A prefeitura poderia montar um telecentro e as escolas públicas da região fazem um agendamento. Vez por outras, elas reservam aquele ambiente que é compartilhado e utilizam. É muito mais razoável que seja assim. No caso da educação básica, e falamos um pouquinho do ensino médio, vamos pensar também no ensino fundamental. O uso, você falou de ludicidade, professor, achei interessante. Que tem que ser um momento lúdico. A ludicidade com tecnologia tem um ganho tremendo para esse aluno.
Vi recentemente um grupo de alunos trabalhando com um computador, um robô, que montava o cubo mágico com um programa feito pelos próprios alunos. Será que nós temos condição hoje de jogar isso dentro da sala de aula, de popularizar esse tipo de ação? Cássio, eu acho muito bacana essa pergunta, porque a minha linha de pesquisa no mestrado foi exatamente usando a robótica pedagógica. Por engraçado que possa parecer, por irônico, paradoxal, eu percebi, eu sou professor na área de computação, de programação de computadores, e percebi um grande número de alunos que optam por curso na área de tecnologia que não gostam de programação de computadores, por ser algo extremamente abstrato. O que eu fiz? Eu levei os robôs para a sala de aula e aí eu tenho alguns comandos. Por exemplo, tem um que se chama loop, que é uma repetição. E aí eles programavam o robô para dar 5 voltas. E aí eles visualizavam o robô andando em círculo 5 vezes. Eles começavam então a sair do concreto para o abstrato. Para as crianças menores, a questão do lúdico, talvez um limitador ainda seja o custo, porque esses kits de robótica não são baratos, normalmente eles são comercializados em dólares. Mas já existem algumas placas de circuito, a gente tem uma, eu vou citar o nome aqui, mas não é nenhum tipo de propaganda, a Arduino, e até engraçado que tem uma versão brasileira, a Arduino é tecnologia italiana, que chama Severino, é uma versão brasileira, que é fundamentalmente uma plaquinha de circuito impresso que pode ser usada como base para, utilizando-se sucata, construir robôs. E esse processo de construção pode começar a ser usado não só para ensinar conceitos matemáticos, conceitos de engenharia, de mecânica, mas ligado, por exemplo, a questões da biologia. Vamos montar hoje um animal? Vamos montar um animal terrestre? Vamos montar um animal quadrúpede? E com isso, eu consigo estabelecer uma nova demanda que, além da tecnologia, é a questão da interdisciplinaridade, da transdisciplinaridade. Até alguns anos atrás, a educação era feita em caixinhas, né? Eu brinco com meus alunos, ado, cada um no seu quadrado. Acabou. Agora, nós abrimos as caixas e estamos obtendo novas matizes. Essas novas profissões que nós comentamos que irão surgir, provavelmente serão de combinações. Você citou aí o caso clássico, né, do iPhone. O que é? O Steve Jobs, todo mundo acha que ele é um mago da tecnologia. Não é. O mago da tecnologia é o feio. É o Steve Wozniak, o sócio dele. O Steve Jobs era um mago da propaganda. Ele fez da Apple a marca mais valiosa do mundo. As pessoas cobiçam ter um Apple, um iPhone. Às vezes nem podem pagar, mas é porque é uma questão de status. Eu, por exemplo, tenho uma outra tecnologia de telefone que é o Android. Minha filha, pai, por que você tem Android? Porque eu uso telefone para telefonar. Eu não uso para paquerar. Eu não uso para impressionar ninguém. A questão fundamental é que ele conseguiu agregar usabilidade, funcionalidade. A tecnologia que antes era distante, você tinha uns telefones assim que você puxava a antena, andava com a bateria do lado, ele tornou numa coisa agradável. E a partir dessa aceitação social, novas funcionalidades. Então lembra da história da flecha? Ele pintou o alvo ao redor de uma flecha. Pois é. E esse alvo está em cada sala de aula, em cada aluno agora, porque todos carregam tecnologia, né? E nós, como professores, temos que aprender a usar bem essa tecnologia. Agradeço demais, professor. Foi muito bom o nosso papo. Conversei então com o professor Rogério Rocha sobre educação e tecnologia. Aprendemos muito com ele, fomos levados a refletir que eu e você possamos mesmo ver esse mundo com novos olhos, ver a escola com novos olhos. Convido você a continuar assistindo sempre os nossos programas Mente Aberta aqui na Rede Super. Que o Senhor te abençoe e te guarde e até a próxima. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.